Olá, amiguinhos! Vovó Rita de novo para vocês ouvirem uma historinha para a gente repensar. Que às vezes a gente faz umas brincadeiras tão sem graças e depois a gente se arrepende, até com os amiguinhos que a gente ama. Mas se a gente sente aquele arrependimento de coração, a coisa pode mudar. Então, a minha netinha falou: vovó, conta a história do menino e do bolo. Falei: pomba, menino e bolo? Mas aí veio uma história bem bonitinha para eu contar para vocês. Era uma vez um menininho muito bonzinho que chamava Luizinho. E ele vivia com a vovó dele, que era paraplégica, ela não podia andar. E ela não tinha nenhuma cadeira de rodas, a tadinha da velhinha. Só o Luizinho podia ajudar. E ele fazia tudo para a vovó dele. Ia para a escola, ajudava a vovó em casa, tudo que a vovó precisava ele ajudava. E também fazia coisas para o dono da padaria, ele entregava pão, ele ia fazer pequenas entregas, e com isso ele ganhava alguma coisinha que levava para a vovó. E tinha um amiguinho, Carlinhos, que era muito arteiro. E o Carlinhos vira e mexe, ia para a casa do Luizinho. E ficava lá vendo ele, com a vovó dele, cuidando da vovó dele, ficava lá junto. Um dia o Carlinhos falou: eu vou fazer aniversário, logo, logo vai ter um bolo lá em casa. E o Luizinho falou: eu nunca tive um bolo de aniversário. O Carlinhos falou: você nunca teve bolo de aniversário? Não, eu nunca tive um bolo. Aí o Carlinhos falou: meu amigo, eu vou te dar um bolo de aniversário. Ele falou: vai, Carlinhos, você vai me dar um bolo. Vou te dar um bolo de aniversário no seu aniversário. Quando é? Daqui a 15 dias. Olha, eu vou te dar um bolo. E foi feito. O Luizinho, quando soube que teria um bolo de aniversário, começou a falar para a rua inteira que ele ia ter um aniversário com bolo. Convidou todo mundo, a vizinha, todo mundo, a vizinha da frente, a vizinha de trás, quem estava na escola, os amiguinhos, de todo lugar ele convidou. Estava tão feliz. E a vovó dele via a felicidade dele, aquilo era visível, de tão feliz que ele estava que o Carlinhos ia dar um bolo para ele. E tinha uma amiguinha chamada Alicinha, que era amiga dos dois, do Luizinho e do Carlinhos. Um dia o Carlinhos estava pegando um monte de terra e a Alicinha falou: o que você está fazendo? Eu vou fazer uma brincadeira com o Luizinho. O quê? Eu vou fazer um bolo de barro para ele. A Alicinha falou: nossa, mas que maldade, Carlinhos. Ele está contando com esse bolo, está falando para todo mundo que você vai fazer um bolo para ele. Vai ser divertido. Já pensou, Alicinha, no dia do aniversário, todo mundo cantando parabéns e vão cortar e o bolo é de barro. A Alicinha não conseguia se conformar. Foi para casa e a mamãe dela viu ela muito triste e de repente ela começou a chorar. A mamãe dela falou: Alicinha, por que você está chorando? Mamãe, eu descobri que o Carlinhos vai fazer uma trollagem com o nosso amigo Luizinho. Ele é tão bonzinho, vai fazer um bolo de barro. A mamãe da Alicinha falou: não acredito. O bolo que o Luizinho está falando para todo mundo que vai ganhar, convidando todo mundo para ir para a casa dele para comer. Mãe, ele está fazendo um bolo de barro. A mamãe da Alicinha não se conformou, falou: filha, fica sossegada, eu vou falar com o dono da padaria, ele gosta muito do Luizinho. E dito e feito, ela foi lá e falou com o dono da padaria. O dono da padaria ficou muito revoltado, falou: peraí, vamos resolver. Eu vou fazer um bolo bem bonito pro Luizinho e no dia que o outro levar o bolo de barro, nós vamos levar o nosso bolo. E tem mais, hein? Vou levar docinho, vou levar sanduíche, vai ser uma festança. E aí a Alicinha ficou mais tranquila e ficou quietinha para não estragar a festa. Ficou bem quietinha. O Carlinhos, por outro lado, todo dia pegava todo aquele barro, fazia o barro e fazia as rosinhas com todo capricho. E foi preparando o bolo de barro, mas ele fazia com capricho, sabe? Ele fazia até com uma maldadezinha, mas ele fazia com carinho. Ele pensava que o amigo nunca tinha tido um bolo e ele pensava: puxa vida, eu estou dando um bolo pro meu amigo, embora de barro, para fazer uma brincadeira, mas ele ia fazendo o bolo todo dia, pegava um dia fazia uma camada, outro dia fazia outra, e o bolo foi aparecendo, foi ganhando corpo. Em frente à casa do Luizinho, choveu muito, a ponto aconteceu que fez um buracão.
Os vizinhos chamaram toda a imprensa, chamaram rádio, televisão, para fechar o buraco. No dia do aniversário do Pedrinho, do Luizinho, tudo preparado para que acontecesse a festa. Ele ajeitou toda a casa com a vovó, ajeitaram tudo, preparados para a festa. Chegou uma certa hora, chegou Carlinhos com o bolo. O bolo parecia de chocolate, ele era de barro, mas ele parecia que era de chocolate. O bolo perfeito. Mas o Carlinhos estava muito sem graça de levar o bolo para o Luizinho. Chegou lá, pôs o bolo numa caixa, pôs lá e falou, esse aqui é o bolo. Ah, mas espera chegar todo mundo. O Luizinho estava numa euforia, queria ver, queria ver o bolo dele, que ele tinha falado para todo mundo. Começaram a chegar as pessoas. Com isso, a Alicinha avisou a mãe dela e falou, mãe, o bolo está aqui já, o bolo de barro já chegou. A mãe falou pro padeiro, o padeiro fez aquele bolo lindo, levou o bolo lá para casa do Carlinhos. Chegaram lá com o bolo, de repente chegaram sanduíches, chegaram docinhos. Todo mundo da rua começou a vir para a festa do Luizinho, todo mundo muito feliz, o menino feliz. E a festa toda. Chegou a imprensa para ver do buraco, falar do buraco. Quando viram aquela bagunça na casa do menino, todo mundo entrou. Quando entraram, ficaram sabendo que o menino nunca tinha tido uma festa. Viram aquele ambiente tão pobre, aquela velhinha que não tinha nenhuma cadeira de rodas, que não podia andar. E o menino, com tanto carinho, cuidava daquela velhinha, aquela casa tão pobre. De repente, o Carlinhos falou, esse aqui é o meu bolo. Mas ele começou a gaguejar. Luizinho, não abre, fica com outro bolo. Não. De repente, ele começou a chorar e falou, Luizinho, me perdoa. Esse bolo é de barro, eu queria fazer uma brincadeira para você. O Luizinho não sabia o que falar, mas ele viu aquele bolo tão bonito de barro, parecia que era de chocolate. O padeiro, quando olhou, falou, nossa, que bolo bonito, Carlinhos, que você fez. Parabéns, parece um bolo de verdade. Falou, Luizinho, eu vou comprar esse bolo teu e vou pôr como exposição na padaria, porque ele não estraga. E comprou por um belo dinheiro. Com isso, eles compraram uma cadeira de rodas para a vovó e puderam dar alguma coisa boa de presente para o Luizinho. Por outro lado, a imprensa, quando viu aquilo, todo mundo se emocionou, começou a chorar. E aí começaram a pedir donativos e vieram donativos. Conclusão, veio muita ajuda para o Luizinho. E ele pôde dizer com muita alegria que foi o melhor aniversário da vida dele. Entrou por uma porta, saiu por outra, quem quiser que conte outra. Isso é para vocês saberem que tudo que a gente põe amor, às vezes pode ser que tenha uma pontinha de maldade, mas ela se desfaz, porque o amor acaba com qualquer maldade. O presente do Carlinhos estava cheio de má intenção, mas como ele pensou no fundo, com amor naquele amiguinho, no final aquele bolo ficou um presente bom. Então, façam sempre o bem, com muito amor, tudo que fizerem. Dê um like e fale para os seus amiguinhos para seguir a vovó Rita. Um beijão para vocês, amo vocês.